Boa noite a todos e mais uma vez feliz Páscoa. Espero que esses dias foram dias de profunda reflexão quanto à verdadeira Páscoa, que é o Cristo, o seu sacrifício e suas implicações para nossos dias. E assim como nós percebemos no domingo, de fato Páscoa é bastante atual, inclusive para a situação que nós nos encontramos de pandemia. Portanto, vamos orar, iniciar mais um programa, mais um culto de oração junto. E lembro aos irmãos que a união da igreja em oração é muito importante. Talvez é uma das coisas mais importantes que fazemos como igreja nesses momentos. Em clamar, em estar diante de Deus, orar aquele que possa intervir em nossa situação e trazer a salvação. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos por mais um dia que o Senhor providenciou para que vivamos na Sua presença, agradecemos pela nossa Páscoa aqui, Jesus Cristo, e pela todas as implicações dessas em nossas vidas. Agradecemos pela Sua palavra e pelos momentos que nós teremos junto nessa noite para gastar na Sua presença, em comunhão. Muito embora nós não estamos fisicamente juntos, mas sabemos que estamos conectados ao mesmo tempo e seguimos o mesmo pensamento. Que o Senhor seja gracioso para conosco nesses momentos, glorificando o seu nome e dirigindo as nossas vozes em oração, dirigindo o nosso louvor, dirigindo a sua palavra ao nosso coração, e que o Senhor levanta frutos em cada um de nós e, por consequência, da sua igreja nesse lugar. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar junto o hino de número 135, Mais de Cristo, e que seja esse nosso desejo e que fazemos disso também a nossa atividade, de buscar mais a Cristo, de nos enriquecer com Ele, com sua palavra, e aproveitar assim o máximo esse tempo de isolamento. Então vamos cantar junto o hino Mais de Cristo 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Vamos cantar também o hino 113, que fala do grande tesouro que nós achamos em Cristo. Hino de número 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã,
das milhares escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida, enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Jamais me desamparará, nem Me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá. Até quando face a face o posso ver. Então ao céu subindo na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Amém. Eu gostaria que nesse momento nós oremos para que Deus traz um verdadeiro avivamento em nossas vidas, em nossa igreja, na igreja brasileira e na igreja como um todo. E sempre começa conosco quando Deus nos dá uma consciência sensível quanto ao pecado, quando nós reconhecemos o nosso pecado, desejamos ardentemente a comunhão com Deus, buscamos a sua face, buscamos a sua palavra, a sua santidade em nossas vidas, e é assim que um avivamento começa. Então vamos orar para que Deus faça isso e podemos voltar dessa pandemia de modo renovado, de modo que podemos nos envolver com força, com eficácia na obra de Deus. Então vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos por esses tempos que o Senhor trouxe sobre a humanidade e sobretudo sobre a sua igreja. Nós agradecemos por termos a ciência que o Senhor tem a operar em nós, as suas maravilhas, as mudanças que precisamos, e que nos dá a oportunidade de confessar o nosso pecado, de nos aproximar mais do Senhor, de fortalecer a comunhão contigo. Portanto, pedimos que o Senhor traz um verdadeiro avivamento em nossas vidas, na vida da nossa igreja aqui em Rio Tinto, como na vida da sua igreja no Brasil e no mundo inteiro. De tal modo que voltarmos desse isolamento, fortalecidos, reavivados pelo Senhor e servindo ao Senhor com toda a força, com toda a eficácia, priorizando o seu reino e a proclamação do seu Evangelho. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoando pelo nosso distanciamento, pelo tanto quanto nós deixamos o Senhor e sua palavra, sua obra em segundo lugar e nos centramos em nós mesmos. Que o Senhor seja gracioso conosco, nos levanta da nossa queda e não nos leva em conta o nosso pecado, mas sim nos dar de novo o primeiro amor, aquele amor que nutrimos pelo Senhor quando fomos encontrados por Ti, quando a Sua graça nos alcançou. Que o Senhor nos ajude a voltar ao primeiro amor e com isso alegremente lhe servir. Em nome de Jesus que nós oramos isso. Amém. Eu gostaria que oremos também, meus amados, pela situação no nosso país, para que Deus tenha piedade e não deixa que esses momentos sejam usados para cada um tentar buscar fortalecer o seu nome, e me refiro à situação política de desacordos entre os governadores e o Planalto, os parlamentares, enfim, e pedir a graça de Deus para que essas instituições colaborem junto para o bem do país e que tomem as melhores decisões e medidas
de tal modo que a população seja protegida e, ao mesmo tempo, que o Senhor tenha misericórdia também da economia brasileira, que essa não venha a desabar e assim ter danos profundamente maiores e difícil de ser recuperados. É por isso que se age com sabedoria, com prudência, com diligência, e cada cidadão seja responsável, pensa duas vezes antes de qualquer ação, qualquer fala. Então vamos orar pelo nosso país. Jonathan está aqui comigo, me auxiliando sempre nas transmissões que nós fazemos, mesmo que os irmãos não o vejam, mas ele está presente aqui. Então eu vou pedir que ele ore pelo nosso país nesses momentos e os irmãos se unem conosco nessa oração. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, gratos porque, apesar das eventualidades, o Senhor permite ainda que possamos nos conectar, nem que seja de modo online. O Senhor permite que sejamos, meu Deus, cultuando a Ti e glorificando o Teu nome através dos nossos cultos e nossas reuniões. Nesse momento eu venho te pedir que o Senhor abençoe o governo do nosso país, abençoe a vida das pessoas que estão à frente da liderança do país, do governo da nação, que o Senhor faça com que eles enxerguem a Ti e o Seu amor e o Seu poder como solução para todo e qualquer problema que a nação possa vir a ter. Nesses momentos de pandemia e problemas econômicos, peço que o Senhor abençoe a vida de cada líder que o Senhor mesmo instituiu, para que eles possam tomar as decisões corretas, que melhor favoreçam a nação e também possam ajudar aqueles que necessitam, Pai, do seu trabalho e da sua ajuda. Que o Senhor dê discernimento e sabedoria para que cada um possa tomar a decisão correta e também unidade, meu Pai, nas decisões. Que essa unidade também seja baseada de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe também os cidadãos e as pessoas do país. Que cada um possa estar ciente sobre os seus atos, sobre suas contribuições, sobre os seus deveres frente a essa pandemia, frente à quarentena, e que todos possam entender esse papel. Não permita novamente, Senhor, que tenhamos a nossa fé de alguma forma abalada ou mexida por causa desse vírus. Entendemos que o Senhor possui a previsão divina e também possui controle sobre tudo e todos, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro, te peço e agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Eu gostaria que a gente fizesse uma pequena revisão daquilo que nós falamos no domingo. E como os irmãos que assistiram sabem, foi um domingo especial. Nós falamos principalmente da Páscoa, de uma forma mais abrangente, e creio que isso é essencial nesses tempos para entender que Páscoa não é somente um evento isolado no tempo da história, não é apenas uma celebração, mas Páscoa é algo que Deus, vamos dizer, escolheu para nós desde a eternidade e teve seu desfecho durante a história e tem suas implicações até hoje. Inclusive tem uma mensagem muito forte para os nossos dias. E talvez alguns questionam se nós podemos usar essa expressão de Feliz Páscoa devido à situação que nos encontramos. Mas, assim como eu falei no domingo, eu creio que sim, podemos dizer que Páscoa é feliz apesar das circunstâncias que não são as mais favoráveis, mas lembrando que quando Páscoa originalmente ela aconteceu no povo judeu, aconteceu em situações terríveis, aonde o povo israelita, que foi o beneficiário da Páscoa, se encontrava de fato escravo. Não eram situações necessariamente melhores do que aos que nós vivemos. E aliás, as Páscoas os levou para viver pela fé. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, lembrando aos irmãos que a Páscoa, além de os libertar do lugar da escravidão, os levou a andar por um lugar hostil que era o deserto. E isso foi um andar instintivado pela fé. Eles precisavam confiar no Senhor, na sua provisão. E, meus amados, essa é a mensagem que creio que é bastante propícia para os nossos dias. Páscoa nos lembra de tudo isso.
mas eu gostaria de ler o texto inicial que nós lemos no domingo, e de Efésios capítulo 1, de versículo 4 e 5, onde diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o texto de Efésios 1, versículo 4 e 5. E esse texto fala para os cristãos daquela igreja como, de fato, a salvação deles não era apenas um evento isolado na história, não era algo aleatório, mas de fato tinha a ver com os planos eternos de Deus. Em outras palavras, Deus pensou em nós desde a eternidade, e não somente isso, mas ele pensou ter um povo para si, ele pensou se representar através desse povo, e também pensou na maneira que vai redimir esse povo, que era o próprio Cristo, que é a nossa Páscoa. Aqui diz que fará isso mediante Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em outras palavras, Deus iria trabalhar no meio da história segundo a vontade dele, que é conforme o seu plano. E aí, quando nós olhamos para o versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E aí nós percebemos que, de fato, Deus trabalha dessa forma. Ele planeja as coisas, planeja aquilo que ele deseja, ele escolhe a maneira de trabalhar e o tempo de trabalhar. E logo mais nós temos a segunda parte que entra em contato conosco, que é a revelação do mistério dos seus planos. Deus revela as suas intenções, e é o que diz aqui em versículo 9, que nos desvendou o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito em Cristo. E em versículo 10 mostra que isso se dá na plenitude dos tempos. Em outras palavras, Deus estabeleceu no tempo temporário, histórico, um tempo específico para que isso acontecesse. As coisas têm seu tempo específico, então elas não simplesmente acontecem de maneira aleatória. E aí, o primeiro texto que nós encontramos nas Escrituras, onde Deus revela a sua vontade, onde ele fala dos seus desejos para o ser humano, e em Gênesis capítulo 1, de versículo 26 a 28. E ali que Deus, vamos dizer, fala em voz alta aquilo que ele vai fazer, as suas intenções. Isso era muito importante para os judeus, porque eles de fato eram os primeiros destinatários desses manuscritos que Moisés escreveu. E é importante lembrar que ele saía do Egito depois de 400 anos de escravidão. Portanto, eles precisavam refletir quem é esse Deus em qual eles haveria de confiar e segui-lo pelo deserto, e quais são os seus propósitos em relação a eles. E é, portanto, que precisava ir nos primórdios para ver o que Deus intencionou de fato com o ser humano e com sua posteridade. É aqui diz: também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E aí, pela primeira vez, Deus relata que de fato ele planejou fazer o homem para ser como ele, se relacionar, portanto, com ele, e estes, por sua vez, representá-lo e viver para a glória de Deus. E não somente quis fazer o Adão e Eva dessa forma, como ele de fato pensou
num plural muito mais amplo, formar um povo espalhado pela face da terra que guardasse essas características. É tanto que Deus diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus o fez e deu a missão para Adão e Eva de se multiplicar e levar adiante esse propósito, levar adiante aquilo que Deus já fez. Depois nós andamos um pouco e percebemos que, apesar de esse ser um plano perfeito, de ser maravilhoso, no entanto, Deus colocou uma condição para o ser humano, para que ele não come daquele árvore que Deus lhe proibiu, e com isso trouxe também a ideia do julgamento pela primeira vez. No dia em que comerás, certamente morrerás. Então a morte ela é introduzida na história, a priori ela vem como uma promessa de um julgamento caso as coisas andam diferente do que Deus estabeleceu, transgredindo a sua lei. E então o homem transgride a sua lei, apesar de ele saber a consequência disso, e ele é passível de morte. E então nós podemos nos perguntar, e o que Deus fará agora? E o que nós vemos em versículo 9 de capítulo 3 é que Deus, de fato, apesar de o homem o desobedecer, Deus está em busca de redimir o ser humano. E chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? E através dessa atitude nós entendemos o coração de Deus em busca da redenção, em busca do homem que ele criou. Deus é aquele que é interessado na vida das pessoas e, portanto, na nossa vida. E algo que podemos entender como a graça de Deus é porque Deus está em busca daquele homem que de fato pecou contra Deus. Aquele homem que de fato ignorou o mandamento de Deus. E eu não sei quem nos assiste agora, pode ser que você ignorou há muito tempo os mandamentos de Deus, a Deus em si, viveu como você quer, mas Deus está em busca da sua salvação também. Deus está interessado, Deus sempre busca com a sua palavra atingir a vida do pecador. E Deus mostra isso e fortalece isso numa promessa em versículo 15, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí é o lugar onde nós entendemos que nós temos o proto-evangelho, onde o Cristo Redentor, que esmagará a cabeça da serpente, é prometido. Então Deus faz a promessa, Deus se envolve e mostra que haverá um tempo na história que Deus trará o Redentor para redimir o seu povo, como de fato ele pensou na eternidade. E em versículo 21 nós temos uma amostra do cuidado de Deus e das coisas que Deus disse e das coisas que Deus fará. Em versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em primeiro lugar, aqui nós vemos indiretamente como a morte fisicamente se faz presente no próprio sacrifício de um animal que foi sacrificado, foi morto, portanto, e Deus usou a pele para fazer roupas para Adão e Eva. Então a morte ela se faz presente, a ideia do sacrifício ela aparece, o julgamento ele traz a morte, mas dessa morte sai ao mesmo tempo a graça, que é a roupa que é feita para cobrir Adão e Eva, mostrando que Deus haverá de cobrir o homem com a sua justiça, e ele só poderia ser coberto por Deus. Ao mesmo tempo, isso é uma garantia que Deus cuidará da redenção do homem, e ele fez os primeiros passos. E agora nós vamos mais adiante, em capítulo 15, eu vou um pouco mais rápido, porque nós já falamos, na verdade, de tudo isso no domingo. Em versículo 15, em capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 e 14, nos diz: então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aqui nós temos a aliança, o pacto que Deus está fazendo com Abraão, e não somente com ele, mas com toda a sua posteridade. E uma das coisas que nós percebemos é que as promessas de Deus não se limitam apenas ao nosso tempo de vida. Deus trabalha conosco em virtude de coisas presenciais, mas também visando coisas que têm implicações mesmo depois da nossa vida. E nessa situação, Deus faz as suas promessas, Deus revela seu plano, de maneira que nós falamos, que é o estilo que Deus usa, revela seu plano, e nesse plano ele mostra de fato que Deus abençoará a posteridade dele, vai aumentar, vai fazer deles um povo, mas isso vai ser por meio do sofrimento. Deus já diz que eles serão escravos, mas que isso terá um tempo, 400 anos, e depois disso Deus haveria de tirá-los de lá, dando a eles graça. Então o que a gente percebe que todos os detalhes são preparados, são profetizados, e dali para frente a gente percebe que Deus opera no cumprimento daquilo que ele prometeu. Portanto, o rumo da história está no controle de Deus e guiado por Deus. E assim que nós chegamos em Êxodos capítulo 3, aonde depois de 400 e aproximadamente 30 anos, conforme o texto de Êxodos nos mostra, Deus traz o cumprimento do que ele mesmo diz, que depois de 400 anos tirará o seu povo do Egito. E nesse texto, Deus primeiro fala de novo com o seu representante, com o seu homem que escolheu a trabalhar através dele. E a primeira coisa que faz é revelar a ele de fato quem ele é e como fará. E aqui em versículos 6 a 8, o texto diz o seguinte: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Desculpa, estou lendo o texto errado. Capítulo 3, 6 a 8. Disse mais, eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvir o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. E o texto continua e nós não vamos ler. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele se mostra para Abraão como o Deus histórico, o Deus que acompanha a história e que é presente, controla e guia a história conforme um plano que ele tem. E, portanto, tudo que acontecera com os israelitas não era alheio, não estava fora do conhecimento de Deus, muito menos fora do seu controle. E Deus não simplesmente decide naquele momento operar, mas a decisão deles de tirá-lo de lá já estava feita antes de eles entrarem na terra do Canaã. Então Deus mostra aquele Deus do Abraão, com o qual ele fez essa aliança e acompanhou esse, sendo o Deus de Isaque, de Jacó, e agora ele está aqui conduzindo o seu povo para ser retirado. E em capítulo 11 do Éxodo, nós temos o texto de 1 a 7, eu não vou ler para escutar um pouco o tempo, onde de fato Deus deixa claro que na meia-noite ele passará pela toda a terra do Egito, mostra como todos os primogênitos dos egípcios haverá de morrer e como os israelitas serão protegidos. E aí Deus fará distinção entre os egípcios e os israelitas. Então Deus renova a sua revelação quanto àquilo que ele vai fazer e deixa claro que esse momento que haverá de ser inaugurado como Páscoa, ele traz essa mensagem
do julgamento e da graça. Julgamento, como ele prometeu, contra todos aqueles que não faz parte do povo de Deus e que subjugou o povo de Deus, e graça para o povo de Deus. Então a distinção ali não era entre melhor e pior, mas era entre fazer parte ou não do povo de Deus. E isso faria toda a diferença. E de fato, na nossa história e no fim da história da humanidade, a diferença será feita entre pessoas que pertencem a Deus, pertencem ao povo de Deus, e pessoas que não pertencem. Então nós devemos nos questionar em que lado nós estamos. E se você ainda não faz parte do povo de Deus, de fato você tem uma grande oportunidade, porque esse dia de julgamento não chegou ainda, mas ela vai chegar. Mas hoje, crendo em Cristo e se arrependendo do seu pecado, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ser o seu filho, como a palavra de Deus de fato disse em João. E depois nós lemos o capítulo 12, que eu não vou ler, vou pular a leitura desse capítulo, onde de fato Deus traz as últimas instruções para os israelitas, a dizer que eles precisavam sacrificar um cordeiro ou um cabrito, e com sangue eles deveriam pintar as partes externas das portas, e isso era um sinal que eles estavam protegidos por Deus, que o sangue fazia distinção entre aqueles que faziam parte do povo de Deus e aqueles que não faziam parte de Deus. Então nós temos de novo o sacrifício trazido em cena, e o sangue essencial para a proteção daqueles que pertencem a Deus. Então por o lado de fora você tem o sangue, você tem o julgamento, algo é morto, é sacrificado. Por lado de dentro você tem aqueles que são beneficiados com a graça, com a salvação. E depois eles saem, literalmente eles saem, enriquecidos do Egito. Mas talvez a nossa tendência em falar de Páscoa é parar exatamente aqui. Mas isso seria um grande erro, porque a Páscoa ela é um momento, ou melhor dizer, ela é um evento contínuo. Ele começa antes do sacrifício, tem o sacrifício como centro da Páscoa, mas tem a sua continuidade. Os israelitas, pela Páscoa, eles saem do Egito, mas essa saída ela é relacionada a andar com Deus para a terra prometida. Não era só sair de um lugar, mas era sair e continuar andando na presença de Deus, guiados por Deus até a terra prometida, ser o povo de Deus, se submeter a Deus. Agora, a parte interessante é que ele sai do Egito, que com certeza não era fácil, mas ele entra logo em deserto. E o deserto, por sua vez, também não é fácil. É um lugar hostil e envolve viver pela fé. Outra coisa, ele sai do Egito onde, entre aspas, parecia ter uma certa estabilidade, tinha uma casa, tinha alguma coisa. Era ruim, mas tinha alguma coisa. Mas no deserto, eles deveriam confiar somente em Deus, que iria providenciar o que necessita. Eles não tinham mais nada, eles eram expostos em campo aberto, e então isso é uma vida de fé. Eu diria, meus amados, que essa pandemia tem muito relação com essa imagem da Páscoa. Nós vamos sair daqui com certeza. Mas a questão é, será que nós entendemos a lição da Páscoa para a nossa pandemia? A Páscoa, ela nos traz a ideia de um novo início. E com certeza, ao sairmos desse isolamento, será como iniciar de novo a vida, iniciar de novo as atividades. Mas dessa vez a pergunta é, como que você vai iniciar? Nós vamos iniciar fortalecidos por Deus e andando pela fé na dependência de Deus e se submetendo a Deus, servindo a Ele, trabalhando para Ele e para a sua glória? Ou vamos sair daqui seguindo nossos caminhos e buscando a segurança nas nossas mãos e naquilo que nós fazemos? Veja, eu não acho que saímos dessa pandemia que a situação necessariamente vai ser fácil. Mas acho, no entanto, que podemos
não importa que aconteça, nós podemos andar pela fé guiados por nosso Deus e ter a paz no nosso coração, que assim como nessa pandemia Deus providenciou, Ele providenciará para a nossa vida. Quanto a nós cabe a confiar e andar com Ele e focar nos seus propósitos, na sua missão. E gostaria de encerrar com o texto de Mateus 28, versículo 18 a 20, que é de fato o texto que nós encerramos domingo. E a dizer que Cristo, que é a nossa Páscoa, que foi sacrificado, Ele ressurgiu dos mortos, e aquilo que as Escrituras nos mostra mais profundo que Ele fez é juntar os seus discípulos e dizer para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Idem, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a estes a observar, a obedecer tudo o que eu os ensinei. E eis que eu estarei convosco em todos os dias. Em outras palavras, a Páscoa, ela continua através da proclamação do Evangelho. E acredito que a Páscoa traz essa mensagem da grande comissão, onde nós somos incentivados a ir e nos preocupar, fazer em primeiro lugar discípulos, pregar o Evangelho. E Cristo se comprometeu a estar conosco nesse andar, nessa missão. E é isso que de fato aconteceu com os israelitas. Eles saíram de lá e Deus e seu povo junto, andando pelo deserto. Eu acredito que essa é a nossa missão, essa é a nossa Páscoa. Cristo conosco, nos redimindo e nos dando essa grande missão de representá-los. Portanto, nesse mundo, vamos ter que andar pela fé, como a palavra de Deus diz: quanto ao meu justo, ele viverá pela fé. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria que nesses momentos nós oremos também pelos missionários, por aqueles que pregam a palavra de Deus. Há muitas dificuldades, eles são desprovidos de familiares por perto, além disso sofrem problemas financeiros por causa dos câmbios, enfim, talvez até discriminações dependendo do país que ele se encontra. E uma pandemia, um isolamento alongado sempre deixa as pessoas mais nervosas, mais vulneráveis, então claro que os riscos são maiores. Então é preciso que nós temos em mente isso, oramos por eles e oramos por aqueles que estão a caminho de ir. Existe uma leva que já foi e existe uma leva que está parada, está no caminho. Como nós também, eu e a minha família, nós estamos nos preparando para ir para a Romênia no final do ano, e outros ir para outros cantos, mas tudo isso está parado e ninguém sabe de fato até onde isso vai ser adiado. Cremos que vai ser adiado, mas gera certas preocupações de, por exemplo, como que nós vamos levantar o nosso sustento, como nós vamos andar nas igrejas, e qual vai ser a resposta das igrejas, tendo em vista que talvez muitas sofrerão danos financeiros. Então é preciso que oramos também por esses missionários, para Deus abrir as portas para eles, e orar para as igrejas estar firme em sua visão e não deixar que essa crise os faz a deixar as missões, os seus envolvimentos financeiros com missionários em segundo plano, que seria a tendência talvez natural, mas orar para que as igrejas tenham uma visão saudável quanto a isso. Então eu vou orar sobre isso e depois disso eu gostaria que nós oramos para Deus abençoar aqueles que foram já contagiados com coronavírus, para Deus lhes conceder pela sua vontade cura, abençoar aqueles que perderam algum familiar, ser consolados e proteger aqueles que ainda não foram contaminados, como também orar pela descoberta de algum tratamento ou vacina que venha ajudar. E para isso eu vou pedir a Jonatas por orar logo em seguida. Portanto, você que está em casa nos ouvindo também pode orar junto conosco quanto a isso. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por nos escolher a proclamar seu Evangelho.
mas sabendo que isso não é tão fácil para nós quanto parece, e o Senhor sabe disso. E pensamos nos missionários que estão longe das suas famílias, dos seus amigos, dos seus países de origem, e são propensos a um estresse maior, talvez são descorajados sobre problemas financeiros, enfim, são colocados em situações vulneráveis. Que o Senhor tenha misericórdia deles, os abençoe aonde estiverem e que o Senhor os guie aos passos, providencia aquilo que é necessário para eles e os usa com poder para a sua glória. Também oramos por aqueles que estão em via de ir, como eu mesmo, com a Carol e a nossa família, e que, de certa forma, não podemos fazer muita coisa para que o ciclo normal se desenvolve, de ir nas igrejas, falar, apresentar o projeto e levantar mantenedores e tudo mais. Mas pedimos que o Senhor mesmo levanta o sustento necessário, os mantenedores necessários, e que o Senhor tenha a graça sobre nós, nos dando direção, dando sabedoria como proceder nesses tempos e nos dá tranquilidade, não tanto a mim quanto a todos os missionários que se encontram nessa posição. Também pedimos que o Senhor abençoe as igrejas, as pessoas que não perdem a sua visão missionária e, pelo contrário, que seja fortalecida nesse tempo, apesar das crises financeiras, que as igrejas não percam seu foco e, ao voltar, entende quanto necessário precisa de modo emergente se dedicar às missões. Nós colocamos tudo isso nas suas mãos e pedimos que o Senhor opera muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E te damos graças pela maneira que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em tua presença, venho te pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas neste momento de pandemia, frente a esse vírus que a tantas pessoas têm infectado e algumas têm influenciado para que elas venham morrer também. As pessoas que estão de quarentena, te peço que o Senhor nos abençoe, nos proteja de toda e qualquer contaminação e esteja à frente, meu Pai, da vida de cada um. As pessoas que foram contaminadas, que o Senhor abençoe as suas vidas, as dê as condições possíveis para que elas possam ser curadas e fazer todos os tratamentos necessários. Abençoe a sua vida não só em relação à sua saúde física, mas também que elas possam aprender a respeito da sua vida espiritual, a sua saúde espiritual. Te peço que o Senhor abençoe também as famílias das pessoas que já vieram a óbito, Senhor, em função disso. Que o Senhor esteja com essas pessoas, as conforte e as dê força, Senhor, para passar por esse período que, de fato, é muito difícil, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro, te peço que a sua mão esteja sobre a vida de cada pessoa, de cada nação, nesse momento de pandemia, e que o Senhor efetue a sua obra, Senhor, efetue as suas vontades, seus desejos para a vida de cada pessoa. Em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Eu gostaria que cada um, em sua casa, pense em algum motivo de gratidão e agradece a Deus. Quanto a mim, eu queria compartilhar o meu motivo de gratidão pelas pessoas amigas que Deus me deu e através de qual sou fortalecido. Agradeço mais uma vez a melhora dos meus filhos, quanto à saúde deles, a da Carol, a provisão que Deus nos deu. Eu sou muito grato a isso. E sou grato também que começamos a fazer nosso canal no YouTube funcional. Aliás, é um canal pessoal que eu tenho, Fernando Franco, e onde me proponho a colocar pregações e estudos bíblicos em português, inglês e romeno. Por hora eu só botei em inglês e romeno. O vídeo de português ainda não tenho, mas vai chegar pela graça de Deus. E aí pretendo ampliar isso. Então eu estou, graças a Deus, que isso foi efetuado. Estamos em via de começar, como já avisei, no estudo bíblico. Então estamos trabalhando nisso. Então eu dou graças a Deus por tudo isso. E dou graças a Deus por os irmãos, eu sei que muitos se ligam, oram junto, então
Eu sou muito feliz com essa atitude dos irmãos. Muito bem, como eu não posso ouvir os irmãos, talvez a gente vai começar a fazer uma transmissão diferente pelo Zoom em breve, quem sabe assim a gente pode interagir um pouco mais. Eu fiz de fato uma conta no Zoom, mas só me dá 30 minutos, então é um tempo muito curto. Mas vamos ver como que a gente pode melhorar isso. Então vamos orar, agradecer a Deus, depois daremos os avisos e encerraremos assim a nossa transmissão. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua graça, pela sua providência, pelos bens com qual o Senhor nos abençoou. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Eu lhe agradeço por todas as coisas que o Senhor operou na vida dos seus servos, mesmo que não posso ouvir agora todos os motivos de agradecimento, mas eu sei que o Senhor os abençoou. Então que o Senhor seja louvado e nos dá sempre um coração grato ao Senhor, confiando que o Senhor é aquele que tem a nossa vida nas suas mãos e a controla conforme sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.